Queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 69. Então, aqui nós vamos para a questão de número 672. E Kardec continua pressionando os bons espíritos também nesta questão, né? Mas isso é bom, né? É bom para a gente aprender. Olha só. A oferenda feita a Deus de frutos da terra, então agora já mudou. Não é nem mais seres humanos e nem mais animais, né? Ele já mudou só para ver o que os bons espíritos têm a dizer. A oferenda feita a Deus de frutos da terra, né? Abacaxi, melancia, manga, pera, maçã, uva, né? Tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Tinha aos olhos de Deus, né? Mais mérito do que o sacrifício dos animais, oferecer, né? Nessas oferendas, oferecer a Deus esses frutos. Tinha para Deus isso mais importância do que oferecer animais, seres humanos, essas coisas assim e tal? Olha só para você ver a resposta. Já vos respondi. Os bons espíritos já respondeu a Kardec essa questão aqui. Já respondeu. Eu só não vou procurar, eu sei onde se encontra, eu só não vou procurar para que não demore, não interfira, porque eu tinha já que ter anotado essa passagem que os bons espíritos já respondeu isso aqui. Mas Kardec tornou a perguntar novamente. É a segunda vez que Kardec pergunta a mesma coisa. E que os espíritos respondem a mesma coisa. Ó, já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra. Então, ó, mais agradável, evidentemente, agora complica-se a situação. Mais agradável, evidentemente, quer dizer, não é nem, você não está nem autorizado a levar e nem a ficar ali parado esperando. Então você tem que tomar uma atitude. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhes oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então você viu, você prestou bastante atenção, né? Então, mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra
mais agradável. Não está, os bons espíritos não está com isso afirmando que Deus prefere fruto que sangue, fruto que vida humana, fruto a vida humana que seres humanos, fruto que sangue de animais. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, por aí nós podemos voltar na questão 669, quando Allan Kardec pergunta, remonta à mais alta antiguidade o uso do sacrifício humano, como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Resposta: primeiramente, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Você entendeu? Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Então, aqui nós vemos essa situação. Então, os espíritos, eles aqui estão dizendo, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que eles possais fazer. Então, em vez de oferendas, em vez de cachos de uva, oferendas, frutos, em vez de galinha, galo, galizé, pato, ganso, cabrito, ovelhinhas, em vez de oferecer a Deus seres humanos ali naquele sacrifício para agradar a Deus, oremos do fundo do nosso coração, buscando no fundo de nossa alma, simbolicamente no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, não esta oração repetitiva, você entendeu? Mas procurando louvar e agradecer a Deus constantemente por tudo e por todos. Mas acontece que aqueles seres na antiguidade, na mais longínqua antiguidade, e como também hoje em dia, no ano de 2021, quando sabemos que existe muito sacrifício, inclusive sacrifícios de animais, e em alguns rituais eles usam até o sacrifício de seres humanos, nós sabemos que isso tudo faz parte de um lado primitivo, de uma ignorância, de uma falta de conhecimento das leis de Deus. Se naquela época Deus, ou melhor, se hoje em dia, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento,
Deus ainda por muitos, nosso Senhor Jesus Cristo, por muitos ainda são desconhecidos. Agora imagine naquela época, quando éramos mais primitivos ainda. Então, como está escrito aqui, né? A prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas. Então, nós temos que entender que nem a prece que nós proferimos, nem a prece, ela agrada a Deus. Oxe, luz do céu, mas não, eu tenho que dizer isso. Eu tenho que dizer isso. Sabe por quê? Porque um dia vocês vão entender isso. Se não for nessa existência, vai ser na outra, vai ser nas outras. Você entendeu? Os bons espíritos colocam aqui dessa forma para nos satisfazer. Mas nós temos que separar o joio do trigo e procurar entender que, proferindo a prece, esse sentimento, você entendeu? E recitando tanto verbalmente quanto mentalmente, louvando e agradecendo a Deus, nós não estamos, ou não estaremos, né? Com isso, agradando a Deus. Porque Deus não precisa desse nosso sentimento. Esse nosso sentimento, ele não afeta a Deus. Se você ora do fundo do teu coração, ou se você não ora, para Deus pouco importa, mesmo se Ele continua te amando como filho por Ele criado. Você entendeu? Então, Deus é supremo, Deus está acima de tudo que nós imaginamos. Hoje eu atingi o coração de Deus quando eu proferi aquela prece do fundo do meu coração. Maravilha, se você pensou assim. Devemos pensar dessa forma mesmo. Devemos louvar, devemos agradecer a Deus, devemos pedir a Deus energias, devemos pedir bastante energia para suportarmos as intempéries aqui na Terra, porque as intempéries, elas não são fáceis, sabe? Então, só quem passa pelas intempéries é que sabe, só quem passa pelas tempestades é que sabe o que passou, o que está passando. Você entendeu? Não reclamando, não, mas eu até agradeço a Deus tudo que eu já passei na minha vida, agradeço a Deus tudo que eu estou passando, mas a única coisa que eu tenho feito eu tenho pedido para os amigos orar, pedindo a proteção divina a mim, porque eu ando passando por momentos muito difíceis, mas ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por esses momentos difíceis, porque são esses momentos difíceis que nos faz crescer, não é verdade? A lavoura, as árvores, elas apanham mais resistência mediante o vendaval. Né? Quando vem aquela ventania forte,
Então as raízes elas têm que penetrar mais ainda, cada vez mais no chão, para que a árvore não caia. É como, por exemplo, eu nunca vi com os meus olhos, eu nunca vi uma mangueira, um pé de manga caído porque um vendaval o derrubou. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu nunca vi um pé de eucalipto de uns 30, 40, 50 anos arrancado pela raiz por vendaval. Eu nunca vi. Eu já vi outras árvores, mas mangueira e pé de eucalipto eu nunca vi. Por quê? Porque as raízes elas entranham tão profundamente na terra que, olha, quanto mais vento, melhor. Então assim acontece conosco, acontece comigo, acontece com você. Então nós temos que procurar entender que nem as orações do fundo da alma, as orações do fundo do nosso coração espiritual, porque não é o coração do corpo físico, não, viu, gente? Olha só pra você como é que eu estou explicando esses lados já. Quer dizer, a pessoa pensa assim, eu fiz uma oração a Deus do fundo do meu coração, aqui do peito. Não, gente. É do fundo do coração da alma. Você vê diferente. Que não tem nada a ver com esse coração físico. Mas mesmo assim, essa oração do fundo do coração da alma não significa nada para Deus. Porque não pode significar, gente. Porque Deus está acima de tudo isso. Deus está acima. Então, olha só para você ver. Mas os bons espíritos aqui colocam dessa forma para que possamos entender, né? Então, do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, a intenção é tudo, que o fato nada vale. A questão 673 pergunta: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil não se tornaria mérito, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Olha só, você vê, Kardec, ele continua no encalço dos bons espíritos. Mas olha só para você ver, mas eu estou dizendo assim, que Kardec continua no encalço dos bons espíritos, mas é de uma forma assim, carinhosa, sabe? Porque foi necessário que Kardec fizesse essas perguntas para que pudéssemos aprender. Olha só para você ver a resposta dos bons espíritos. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Olha só para você ver. O melhor meio de honrá-lo. Eu não sei se você conseguiu entender isso. Não quero dizer com isso que ele desaprove
as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se até às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas, dizeis em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Então, os bons espíritos aqui, eles estão respondendo a Kardec de uma forma que condiz ao nível evolutivo da humanidade aqui na Terra, ao nível da nossa compreensão. Porque veja bem, no começo da pergunta, os bons espíritos aqui, essa resposta aqui, ela é uma resposta com sentido duplo. Ela começa de uma forma e termina de outra forma. Não sei se você conseguiu observar. Observa só. Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Dizendo isso, os bons espíritos podiam dar por encerrado a resposta. Você consegue entender por esse lado? O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Então, a melhor forma de você honrar Deus é você procurar minorar, né? Diminuir o sofrimento dos pobres de espírito, os pobres de intelecto, os pobres de inteligência, porque isso tudo é pobreza. Aliviar a dor dos aflitos, dos oprimidos. Então, essa é a melhor forma de você honrar Deus. Essa é a melhor forma de você amar Deus. Mas não significa que agindo dessa forma você estará agradando Deus. Porque Deus não necessita ser agradado. Ele não necessita ser agradado. Nós é que temos a necessidade de assim nos comportarmos. Porque agindo dessa forma é que nós seguimos os desígnios de suas leis. Mas os bons espíritos, eles acharam melhor dar sequência depois dos pobres e dos aflitos, do honrá-lo, né? Não quero dizer com isso que eles aprovem as cerimônias que praticais. Olha só para você ver, já mudou a forma de interpretação. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigir as vossas preces. Muito dinheiro, você viu só, já entrou-se no lado material, enquanto o princípio da pergunta é voltado para o lado espiritual e o final da resposta a Kardec é voltado para o lado material. Então, nós temos que ficar muito atento a essas nuances, a essas mudanças, a essas transformações.
Porque essas transformações, elas não estão erradas. Está tudo de acordo com as leis de Deus. Mas são dessa forma deixadas na obra, no livro, para que possamos raciocinar com bom senso. Não é verdade? Então nós temos que separar o joio do trigo, até porque nos encontramos nesse processo de evolução e não podemos, de alguma forma, comer gato por lebre. Então nós vamos para o próximo vídeo.